O primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a chamada nominal dos edis. Bom dia a todos e a todas. Até o presente não se encontra Edinaldo Barros. Havendo quórum regimental, declaro sob as bênçãos de Deus aberta a sessão. Senhores, na forma regimental vamos entoar o hino de Salgueiro. Convido o primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a leitura do expediente externo. Pernambuco. Eduardo Henrique Acioli Campos, governador do Estado de Pernambuco. João Lira, vice-governador. Anderson Esteves Leonda, secretário de Educação do Estado. Ana Selva Coelho, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação. Margarete Zapone, secretária executiva de Gestão de Rede. Paulo Dutra, secretária executiva de Educação Profissional. Marta Virgínia Santo Lima, gerente de Políticas Educacionais em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania. Valdemar Alves, gerente da GRE. Maria Bezerra das Neves, chefe da UDE. Secretaria de Educação de Pernambuco, Gerência de Políticas Educacionais dos Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania. Gerência Regional de Educação Central de Salgueiro. Tema: convite. A GRE do Sertão Central convida os gestores ED de apoio professores da rede estadual, secretários municipais de educação, organizações da sociedade civil e representantes
de órgãos públicos para a participação da formação de educação em direitos humanos, diretrizes curriculares nacionais para a educação em direitos humanos. Programação, data 17/8/2012, horário 8 às 12, de 13 às 16. Local, EREM, Professores Urbano Gomes de Sá. Primeiro momento, credenciamento, composição da mesa, apresentação cultural, abertura de gestor da GRE, palestra de abertura, direitos humanos, palestrante, professora doutora Aida Maria Monteiro da Silva, horário 9 horas às 10, palestra temática, políticas afirmativa para a garantia dos direitos da pessoa idosa, palestrante, professora doutora Maelda Lacerda, horário de 10 às 11, perguntas e debate. Segundo momento, GT, das 13 às 17, GT 10, idoso e a Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social. Expositor, Luísa Andréia de Menezes Novas. Mediador, Carla Vivian Alves de Menezes. GT, a pessoa idosa na família. Expositor, Maria Gilda da Silva. Mediador, Márcia Pérez Alencar Cruz. GT 3, Esporte e Lazer, Direitos das Pessoas Idosas. Expositor, Osmailda dos Santos. Mediador, Maria do Socorro de Satavari. GT 4, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas. Expositor, Maria Núbia de Jesus Silva. Mediador, Ana Maria Vieira de Marins. GT 5, Educação e Cultura, Direito dos Idosos. Expositor, Maria Lúcia Albuquerque. Mediador, Nancy Lúcia Alves Cruz. Terceiro momento, às 18 horas, plenário. Convido a secretária DOC para fazer a leitura da ata da reunião anterior. A pedido do vereador Severino Araújo, a dispensa da leitura da ata. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levante-se. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Eu gostaria de pedir ao nobre presidente que, se possível, esse convite, eu não sei se a gente distribuir esse convite da educação para nós vereadores, porque só lendo assim não dá para a gente captar todos os processos. Quero convidar para o uso da tribuna o nobre vereador Severino Araújo, pelo tempo regimental. Bom dia a todos que aqui se encontram, assistindo os trabalhos da casa, companheiros vereadores de plenário, companheiros vereadores da mesa diretora, Dr. João Luceno, assistente legislativo deste poder. Rapidamente, eu quero fazer uma consideração quanto à questão que hoje muita gente no nosso país é possuidor de um plano de saúde, e a gente sente e vê as dificuldades que os planos de saúde vêm oferecendo, as desvantagens aos seus possuidores, aos seus portadores de plano. Até porque eu acho que quando um plano de saúde faz uma campanha de venda de plano, então deveria cumprir aquilo que é vendido, aquilo que é oferecido, quando ele vai justamente vender o plano dele. Então são mil maravilhas.
E finalmente, no decorrer dos tempos, aí vem plano tal, negou um benefício, um atendimento a um seu cliente. Aquele paciente, aquele cliente solicita um atendimento e quando chega lá aquele atendimento não foi liberado. Por quê? Isso é uma vergonha e não pode acontecer dessa maneira. Porque a gente sabe que quando eles vão vender o plano, tudo é fácil, tudo é ofertado, tudo é na hora certa e não tem essa dificuldade. Agora, quando é depois das aplicações, quando o possuidor do plano chega ao ponto de adoecer, precisar daquele plano, aí atende isso, mas não atende aquilo. Então, e a gente está vendo aí, quem está atendendo a população de modo geral é o SUS. É o SUS porque paciente que ele chega a ser negado no seu plano de saúde, mas ele é atendido pelo SUS. E a gente sabe, eu estou lhe dizendo porque agora mesmo eu fiz marcação de exames para pessoas daqui de Salgueiro, que foi fazer o exame em Caruaru, outro em Petrolina, aqui no hospital mesmo, eletrocardiograma com parecer cirúrgico. As pessoas que a gente encaminha para lá são todos atendidos e todos ficam satisfeitos. Então, eu quero dizer para todos nós, salgueirenses e brasileiros, que viva o SUS! Viva o SUS porque é o plano mais certo que nós temos. E quem quiser ver, visite os hospitais, visite as casas de saúde, visite o pronto-socorro, que sente de perto o atendimento. Então eu quero justamente dizer para quem está me ouvindo que o plano de saúde que não encara despesa, não rejeita atendimento, se chama o SUS, que é um plano de saúde nacional que os brasileiros têm. Muito obrigado. Quero convidar o novo vereador Augusto Matias para o uso da tribuna pelo tempo. Dispensa hoje. Quero convidar o novo vereador Auremar para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Quero saudar a mesa no nome do vereador Nemédio, presidente, Eugênio, Tom Pires, demais vereadores, funcionários da casa, pessoas que estão aqui também nos assistindo. Eu quero aqui fazer alguns pedidos, algumas cobranças, questão que a gente fazer algumas cobranças aqui e algumas coisas que a gente está sentindo um pouco de falha. Questão desse milho, que foi a liberação pelo governo federal, ele está, não sei, ser mal distribuído, o que é que está acontecendo. Primeiramente falaram que foram a greve dos caminhoneiros, passou a greve dos caminhoneiros, e esse milho ainda não chegou até os produtores. Até me falaram que esse milho agora está sendo armazenado em Petrolina. E queria saber o porquê em Petrolina se Salgueiro não tem depósito para receber esse milho aqui para a região, que é uma região que atende a maioria das cidades vizinhas, distritos vizinhos. Outra coisa, as estradas municipais hoje está existindo muita cobrança para a gente, a questão das estradas municipais hoje que já estão ruins. E eu queria pedir ao Poder Executivo que mandasse as máquinas hoje para fazer as estradas, que apresentam muita reclamação e realmente não estão boas. Eu sempre rodo para a zona rural e toda vez que eu chego no meu carro aqui, ele tem um grilo para aqui, um grilo para lá, é sempre problemas. E para quem roda todo dia, pior ainda. Essa questão do carro de som hoje, que a juíza mandou parar,
eu até concordo numa certa parte, porque está existindo realmente muita poluição sonora na cidade de Salgueiro. Tem muito carro perturbando o sossego das pessoas hoje na cidade de Salgueiro. E um dia mesmo, na reunião que a gente teve com a juíza, que eu estava presente, até brinquei com ela, mas não foi uma brincadeira. Se ela tivesse levado a sério, seria bom que não existisse nem carro de som, para poder não ter tanta zoada, não prejudicar as pessoas. Que realmente dentro do comércio de Salgueiro hoje está ruim de se trabalhar. Eu tenho um comércio do centro e sei disso aí. Do jeito que eu não acho bom, acredito que todos os outros também não estão gostando. Tem uma pauta aqui do nosso companheiro Bio falou aqui, questão do SUSE. O SUSE é uma coisa que você recebe de graça. Só que a gente hoje está sentindo muita dificuldade do SUSE. Eu conheço uma certa pessoa, um amigo meu, que até hoje está com o braço quebrado, que não conseguiu recurso para canalizar o braço dele, né? Ele foi à secretaria daqui não sei quantas vezes, e algumas vezes se negaram a ele, outras vezes que mandaram ele ir, o SUSE não atendeu. Acho que ele foi umas 3 vezes lá, o SUSE não atendeu, e ele tem mais de ano com esse braço dele sem engessar, está com o braço quebrado. Me permite uma parte? Pois não, Olha, vereador, eu acho que se essa pessoa se encontra nessa situação, muitas vezes acontece falta de esclarecimento, muitas vezes as pessoas diz a gente que aconteceu isso, fui lá, mas o bom mesmo é acompanhar. Se o vereador quiser realmente acompanhar essa pessoa, eu acho que é mais importante para o atendimento dele. E se você fizer, eu acho que é um dever seu como vereador fazer, e até mesmo como uma pessoa humana. Muito obrigado. Pois não. Quando eu fui procurado por essa pessoa, eu ainda não era vereador. Inclusive até procurei a um vereador que pedi até uma ajuda a ele. E ele, inclusive, foi na secretaria e disse que estava liberado. Eu pedi para o rapaz ir até lá, que chegar lá não deram a liberação dele. Foi o que aconteceu. Não vou citar o nome do vereador. Pois não. Veja só, a questão de quebradura de ossos, não é? A questão de ortopedia, ela é muito relativa. Porque muitas vezes eu tiro por os exemplos cotidianos que a gente vê, e teve uma pessoa que estava muito, eu acredito que todos nós tomamos conhecimento, um acidente que houve em Salgueiro, e a pessoa foi para Recife, foi encaminhada a Recife. Então lá, a pessoa reclamou muito, porque estava com quase um mês que não tinha feito a cirurgia dela. Então, o que foi que aconteceu? A gente começou a perguntar o porquê, analisar o porquê. Então, o médico, o que foi que o médico respondeu? Porque muitas vezes tem que fazer uma tração para o osso voltar ao lugar de origem, para que se proceda o trabalho, a cirurgia. Porque antes desse período, muitas vezes pode haver um processo de deformação no osso. Eu não sei se seria o caso dessa pessoa. Assim como muita gente nos procura com a clavícula quebrada. A gente sabe que é um risco a mais que muitas vezes as pessoas correm se houver uma cirurgia naquele local, por conta da infecção e do local, que é muito sensível à questão de... Tem alguns ossos da gente que são só a gente conversando realmente com o médico, nós vamos poder entender e também passar para o paciente para acalmá-lo nesse processo. Então é como o vereador Severino Araújo diz, é bom que haja um diálogo e que haja um acompanhamento para a gente saber, conversar com o médico, que quantas vezes a gente se irrita com um profissional, quando chega lá que conversa, o trabalho está sendo o mesmo. Eu vou só dar um exemplo de nossa ex-companheira aqui da Câmara, Socorro Pereira. Eu acho que mora bem próximo à casa do senhor e o senhor sabe. Domingo nós viajamos a Recife.
ela estava com processo alérgico, como eu já disse aqui nessa tribuna, ela fez uma cirurgia no pulmão. Já está com mais de um mês que ela fez essa cirurgia e nós fomos já 2 vezes a Recife e não foi possível tirar os pontos. Por quê? Quando a gente chegou lá, nessa segunda-feira que nós estivemos lá, o médico disse que estava impossibilitado de tirar, que ela ia continuar com o processo alérgico todo e ia tentar apaziguar o processo, mas que ela não podia tirar os pontos naquele momento, devido a ela usar a moleta e poderia reabrir a cirurgia e ser muito pior. Então, ele aconselhou que ela, nesse período, andasse na cadeira de roda para que não ocasionasse um dano maior à sua estrutura. E na próxima segunda-feira, ela vai ter que voltar a Recife para ver se já é possível a retirada dos pontos. Então, tem problemas aí que muitas vezes são problemas de ordem médica, que nós somos leigos realmente, e só o diálogo entre a gente e o médico e o próprio paciente a gente pode trazer mais conforto a essas pessoas. Muito obrigada pelo espaço que Vossa Senhoria, que Vossa Excelência me cedeu. Pois não. Nós sabemos que, como a senhora acompanhou esse paciente, nós sabemos que a maioria dos pacientes não tem esse privilégio de levar algum vereador ou qualquer outro político a seu lado. Então a maioria das pessoas não tem esse direito hoje, como nós sabemos disso. Olha, Marcos, você quer falar? Pois não. Eu quero dizer que ali no Divino tem a senhora está com mais de 6 meses que anda pro postinho, ela me falou ontem, está com mais de 6 meses que anda pro postinho para marcar uma consulta com o ortopedista, para marcar para ir para o hospital, ela não consegue. Toda vez que chega para marcar, toda vez que ela chega lá, tá cheio, parece que é 2, tá cheio, é cheio, não tem. E tem mais de 6 meses que ela está, eu acho que tem mais de 6 meses, que ela está com 4 meses que eu estou aqui, ela vem se batendo para marcar uma consulta e não consegue. Olha, acho que quase 70 anos ela tem, 60 anos a senhora. E não consegue, chega no postinho, aí tem um posto, não sei pra quê, porque chegar não consegue, não tá cheio, não sei o quê. Inclusive, tá cheio, no Estatuto do Idoso, isso reza, mas o senhor vai lá, que é o detentor do direito, de lutar por esses direitos, vai lá e exige. A mulher vai lá e exige. Se for pro hospital, não consegue, que é do postinho, aí não consegue. Vereador? Não, tem que ser do posto, para sair do posto. Olha, e a senhora está lá se batendo. Os exames são marcados hoje através de computador, vereador. Olha, essa semana não, mesmo. Ela tem, mas essa semana ela passada só mesmo eu fui com 2 exames para marcar lá. Ela tem que ir lá no postinho. No posto ali, chegando e marcando, vereador. Agora, vereador acompanha a pessoa. Se desdobre, não queira só ir pra roça, não. Eu tô fazendo nada, trabalhar, vereador. Não, eu não tô fazendo nada. Questão de ordem, senhor vereador. Trabalhar, vereador. Acompanhe. Senhores vereadores, deixa eu concluir aqui, por favor. Eu também não sei. Eu não sei mexer em computador. Deixa eu concluir aqui, por favor. Nós sabemos que existe, que inclusive até a imprensa hoje mostra pra gente. Ninguém é surdo nem cego a questão do SUS. A própria imprensa mostra pra gente. Então, existe muita deficiência dentro do plano SUS. Era isso que eu queria dizer e muito obrigado a todos. Quero convidar a nova vereadora Raimunda Barros para usar a tribuna pelo tempo regimental. Convido o presidente desta casa, vereador Márcio Remédio, para fazer uso da tribuna em seu tempo regimental. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, primeiro o secretário Antônio Pires, segundo Eugênio, os demais vereadores, pessoas presentes e os internautas. Eu vim ocupar a tribuna hoje só para falar 2 requerimentos que eu estou entrando hoje. Requerimento 114/2012, requer a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Marcondes Libodi Sá,
no sentido que interceda perante a Compesa, a CELP, para que sejam concluídas as instalações da rede hidráulica e elétrica no assentamento Monte Alegre. Essa semana, eu fazendo uma visita ao Monte Alegre, os moradores me convidaram, nós fizemos uma reunião, foram feitas 50 casas naquela localidade, onde 10 casas foram implantadas, água e energia, e as outras estão com pendência. Então eu estou entrando com um ofício, pedindo que o prefeito do município, junto com a CELP, Compesa, governo do estado, governo federal, já que esse assentamento veio do governo federal, porque parou a obra no meio, porque 10 casas foram beneficiadas com a rede elétrica, a rede hidráulica, e as outras não. E tem um problema muito sério lá, muito grave, que quando a Compesa foi instalar a água, colocaram um único contador em 10 casas. Os moradores gastaram água suficiente, e agora lá teve esse problema. As outras casas, as outras 40 casas, usaram da água junto com os moradores, a conta deu alta agora, e não tem dono nas casas, porque a Compesa tem que dividir a conta para todos iguais, instalar a água em todas as casas individual, dividir a conta para cada seu contador, dividir e continuar o processo. O que não pode é aquela localidade dentro da cidade, praticamente, o assentamento, as pessoas todas prejudicadas. 40 casas não chegou nem a encanação, as 10 dividia a água, carregando do jeito que podia, e agora está um problema muito grave. E continua outro problema, que quando foi feito, a CELP colocou várias casas com um único contador. Daqui a pouco também vai dar outro problema na CELP, e as pessoas lá vão ficar sem energia, que já tem algumas pessoas sem energia. Então, eu estou entrando com esse requerimento para Vossas Excelências votarem. Também estou entrando com o requerimento 113/2012, na forma regimental, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Marconi Libório de Sá, e à Secretaria de Agricultura Municipal, para colocar 5 anéis no Poço do Coqueiro, no sítio Canoa. Inclusive também uma bomba e uma caixa d'água de 5.000 litros. O que acontece naquela localidade? São beneficiadas com aquele poço mais de 10 famílias. As famílias, quando coincidem 3, 4 e lavarem as roupas, a água falta. Falta porque está faltando um pouco de estrutura no poço. E essas mulheres, elas pegam a água com corda e balde, que o poço lá tem 5 metros de altura. Então o que os moradores daquela localidade precisam é que coloque uma caixa de 5.000 litros, coloque mais 5 anéis para dar água suficiente, e não ter que aquelas pessoas esperem a água nascer para poder lavar roupa. Quando coincide 5 famílias lavar roupa ou 4, tem que esperar a água nascer para poder concluir as suas roupas. Então, eu estou entrando com esse requerimento também. Pois não, novo vereador Marru? Essa questão das caixas d'água que você está falando, também tive no assentamento Santa Luzia, Luiz de Barro. Eu não sei por que aquele assentamento nós não temos caixa d'água de forma nenhuma. Se é que diz que existe a doação das caixas, lá no assentamento ainda o pessoal está muito reclamando, não tem água, e o abastecimento de água do assentamento está muito precário, por questão de não ter reservatório. É isso, galera. Pois não. Então, nessa localidade do Poço da Canoa, tem como aprofundar um pouco, resolver o problema, já que mais de 10 famílias são beneficiadas com aquele poço, colocar a caixa d'água, uma bomba, que aquelas pessoas possam lavar suas roupas sem ter muito transtorno. Então, são essas minhas palavras, e muito obrigado. Quero convidar o novo vereador Edinaldo Barros para ocupar a tribuna pelo tempo regimental. Ok, aí primeiro, segundo, terceiro e quarto para evitar o que está acontecendo aqui. Porque tem todo mundo na ordem até a imagem, mas foi depois a vereadora pulou para lá e eu botei tudo no quarto para o senhor saber que está acontecendo. Eu quero cumprimentar a todos, dar um bom dia para todos, saudar a mesa diretora, a pessoa do presidente Márcio Nemédio. Só para uma questão de ordem, esperar vocês resolverem aí a... Vossa Excelência deve fazer o seguinte, fazer o primeiro que você
Pode continuar no vereador. Primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta, quem quiser falar, porque aí fica, cada vez que assinar, é uma questão, só por uma questão de ordem, é de a gente organizar, porque há muito tempo que a gente fala da sequência da fala de ocupação da tribuna. Ora, se obedece uma sequência lógica e as pessoas começam pulando. Então, como sugestão, cada pessoa que se inscrever colocar primeiro, segundo, se mesmo que assine lá no final, mas bote o terceiro. E se siga isso aí, porque está se tornando corriqueiro e não, é a questão de prioridade, de norma, de organização. O tempo conversa contado a partir de agora, presidente. Tá certo. Muito obrigado, então, à mesa diretora, o presidente Márcio Nemédio, o vereador Antônio Pires, Eugênio, Augusto Matias, Paulo Afonso, também ao vereador Auremar, ao vereador Severino Cavalcante, também a vereadora Mana, Fátima. Quero saudar os presentes ali com o nosso amigo Gomecino, que está ali sentado, acompanhando a reunião também. O Gomecino, a nossa amiga Maria, também está acompanhando a reunião nessa manhã, ali do bairro Divino Espírito Santo. E abraçar todos os internautas também que acompanham a reunião desta manhã. Eu gostaria de uma forma bastante breve, ressaltar um tema que tem chamado muito minha atenção, que tem sido o tema das organizações sociais e das organizações populares, que ganhou nos últimos anos um embasamento bem maior no aspecto de ter as comunidades organizadas. Eu quero me referir nessa manhã sobre a motivação que a gente encontra das organizações, das associações rurais em todo o nosso município. Todos os vereadores aqui, os 10 vereadores, circulam o município de um âmbito geral, tanto na cidade como também na zona rural. E acredito que é visível a todos nós o nível de organização que a população, sobretudo da área rural, conseguiu implantar dentro das suas próprias comunidades através das suas associações. Hoje nós observamos que os sábados e os domingos, muitas vezes, em várias comunidades de forma diferenciada e em regiões diferentes, são ocupados pela manhã ou à tarde com reuniões de associações. E houve realmente uma política a nível federal que incentivou as pessoas a se associarem, a se organizarem em associações, e isso tem trazido um nível de entendimento da população da área rural bastante forte. Eu tenho encontrado, inclusive, encontrei recentemente em algumas áreas rurais do nosso município, jovens que foram participar dessa reunião internacional que aconteceu no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20. E eu encontrei um rapaz e mais umas 2 pessoas no sítio, estavam trabalhando, e aí ele me contou a experiência que ele teve indo para Rio Mais 20. E ele foi representando a Liga Campesina e trouxe realmente grandes experiências. Às vezes nós não podemos, e não às vezes, nós não devemos olhar para as pessoas e fazer um julgamento apenas exterior, né? Olhar para o cidadão, olhar para uma cidadã, e antes de conversar, antes de conhecer a história de vida daquela pessoa, não fazer um pré-julgamento. E nós temos hoje, eu fiquei realmente admirado quando aquele rapaz me contou a história, suas experiências, as oficinas que ele participou na Rio Mais 20. E eu perguntei, pois você foi para lá? E fui para lá, sim. E a gente precisa realmente estar também valorizando essa nova geração que tem participado desses movimentos sociais em associação. Nós temos aqui nessa casa 2 representantes, e eu gostaria até que quem for representante dessa casa nesse conselho me ajudasse aqui no título. É Conselho Municipal de Desenvolvimento, né, vereadora Fátima? Que reúne todas as associações, né, na primeira sexta-feira do mês, né, na segunda sexta-feira do mês. Todas as associações rurais estão reunidas na segunda sexta-feira do mês aqui na nossa cidade. E isso dá um nível realmente de
de entendimento muito grande da população rural de como as coisas andam funcionando. E é também um meio de reivindicação, de discussão, e isso vai politizando as pessoas de uma forma bastante positiva. A gente encontra, e é importante a gente registrar isso, pessoas na área rural, vereador Antônio Pires, que redigem uma ata, né, nas reuniões, né? Eu tive já em várias reuniões das áreas rurais, se redige uma ata, normalmente, né? Claro, dentro das suas devidas peculiaridades, né? Mas faz uma ata, mostra um nível de organização muito grande, e nós não devemos menosprezar esse tipo de ação que está sendo feita em todo o município. E aí não é uma ação da prefeitura, não é uma ação do Poder Legislativo, é uma ação de necessidade de organização das próprias comunidades rurais. Eles mesmos sentem essa necessidade de se organizar, e próprios benefícios para essas comunidades também só vêm através da população organizada em associação, não é? E isso realmente é muito importante. A vereadora quer uma parte? Bem rapidinho. Agora não, nós temos que ter este cuidado. Quando a gente cita o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, nós temos que ter, como já foi denunciado por esta vereadora aqui, a clareza do uso das pessoas que coordenam. Porque muitas vezes nós temos um projeto elaborado pela comunidade e quando chegava, eu não sei, que agora parece-me que mudou de coordenador, eu já tive conversando, mas a pessoa que estava lá foi denunciado por mim várias vezes dessa tribuna, porque infelizmente era altamente politiqueira e não deixava passar nada que não fosse do seu interesse ou do interesse da sua família. Inclusive, ontem eu olhando em algumas localidades, inclusive dela, que saíram vários projetos do Pró-Rural, que é o dinheiro do Banco Mundial, e tem uma elite dentro da própria comunidade rural, uma elite altamente beneficiada, em detrimento de outras marginalizadas na própria associação. Eu não sei se Vossa Excelência já percebeu essa discrepância nos processos associativistas, mas é como Vossa Excelência diz, nós temos que nos unir e batalhar pelo associativismo de qualidade, o cooperativismo de ação, e não o cooperativismo, associativismo politiqueiro, como a gente está vendo em determinadas pessoas que ocupam cargos que não deveria ser. Muito obrigada, senhor vereador. Ok, muito obrigado, então, pela interferência da nobre vereadora Mana, e a importância, realmente, do povo continuar organizado. E nós percebemos que, em relação à zona urbana, por exemplo, nós temos bairros populosos, com pessoas também bastante instruídas, e a gente observa que as associações de moradores da zona urbana não tem a mesma força das associações da área rural, muito embora sejam associações também organizadas, participativas, entre aspas, mas a gente fazendo um comparativo, a gente observa uma organização muito maior na área rural do que mesmo na área urbana. A gente observa, por exemplo, o centro da cidade não tem uma associação de moradores no centro da cidade, né, que compete toda essa área, que não é uma área apenas comercial, mas existe uma associação apenas no papel, mas na prática você não tem uma diretoria, ninguém quer assumir o papel de presidente. A gente observa, quando a gente participa, né? Pois não, votar no conselho, aparece o presidente, é impressionante. Até no orçamento participativo, o presidente aparece sem nunca ter feito uma reunião. Então, são essas críticas, senhor vereador, que eu também me irmano a Vossa Excelência. São essas críticas que a gente deve tornar contundente para que essas associações não sejam só de fachada. E é importante que a população esteja realmente a cada dia se organizando e tirando a zona urbana, tirando esse exemplo da área rural de organização em associação, não é? Porque nós temos aqui bairros populosos, não é? Que têm suas associações, que também são atuantes dentro da medida do possível, mas a população da própria zona urbana precisa também valorizar mais a participação dentro da sua associação de bairro para ter mais conquista. E nós, vereadores, também estamos participando
de todas essas reuniões, né? Porque muitas vezes nós como vereadores é quem temos que organizar às vezes uma reunião com a comunidade num bairro, né? Enquanto que se tiver uma associação forte, com participação direta mesmo, não em época de campanha política, fora disso, né? No seu dia a dia normal, a gente teria um debate muito melhor com a população, com a própria comunidade. Mas essa era a minha palavra nessa manhã, parabenizar as comunidades rurais que estão organizadas em associação, as pessoas que têm se motivado, até porque tem alguns benefícios também do governo federal, que o cidadão só tem direito se tiver ligado à associação, e isso é também uma política pública para, não é forçar, mas levar com que as pessoas passem a participar das associações na sua área rural. Então, parabenizar as lideranças de todas as associações, as diretorias de todo o município, pelo seu esforço, muitas vezes, vereador Emar, para conseguir reunir as pessoas, para conseguir fazer uma reunião, porque muitas vezes é como no sindicato. Às vezes você quer se sindicalizar, e eu tiro isso pelo sindicato da minha própria categoria, como radialista, e a gente tem um sindicato, mas muitas vezes a própria categoria é quem aponta o dedo. Mas esse sindicato não resolve nada, não é? Essa associação não resolve nada. Então, é importante que nós também possamos dar a nossa parcela de contribuição. Quero agradecer, então, a atenção dos nobres pares, das colegas vereadores, desejar uma ótima tarde para todos, que Deus possa estar abençoando a nossa cidade e que a nossa população continue buscando essa forma de associativismo, de organização para discussão das políticas públicas, tanto na zona rural como também na zona urbana. Que Deus abençoe a todos. Quero convidar para a tribuna a nobre vereadora Fátima Carvalho, para o uso pelo tempo regimental. Bom dia a todos os presentes. Bom dia a todos os internautas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Márcio Nemédio. Em nome dele, cumprimentar todos os edis dessa casa. Um bom dia especial aí a meu amigo Gumercino, a meu amigo Francisco. Em nome dele eu saúdo os demais que no momento eu não estou lembrado do nome. Quero também abraçar a todos os servidores da casa, na pessoa desse grande jurista, Dr. João Lucena. Minhas amigas e meus amigos, eu me emocionei, presidente Márcio Nemédio, com o convite que nós acabamos de receber do governo do estado de Pernambuco, representado em Salgueiro, pelo diretor da GERES, Júnior, carinhosamente como chamamos. Tema: diretrizes curriculares nacionais para a educação em direitos humanos, onde o foco é o idoso. Muito importante, muito justo, chegando no momento certo. Eu me entristeço, vereador Augusto Matias, me entristeci quando Vossa Excelência falou que tem uma pessoa de 70 anos, que tem 4 meses, né, assim, que se bate para fazer o agendamento de uma consulta. Eu fico triste e preocupada, porque no momento político aparece tudo. Porque na comunidade, em todos os bairros da cidade, a gente tem que realmente fazer o que o vereador Bill Benício falou. Vamos acompanhar essas pessoas, para a gente ter de perto a realidade. Porque nesse momento político aparece tudo. É pessoas que estão com o braço quebrado, tem 100 anos que não se conserta, é doente que está deixando de ser assistido. Eu não sei porquê, vereador Antônio Pires. Eu não sou procurada para nesse momento. Eu sou uma pessoa que sou conhecida de todo mundo, ou então alguém não vai com minha cara. Por quê? Quando se trata de doente, e ontem mesmo eu parabenizo o vereador Augusto Matias. Ontem ele deu 2 viagens no Hospital Regional de Salgueiro com paciente. É Fortaleza, é sinônimo, vereador, que Vossa Excelência está cuidando do povo. Certo? Cuidando do povo. Isso é um dever da gente ir lá buscar se está sendo bem atendido ou não.
E ontem eu observando, eu passei mais de 3 horas no Hospital Regional de Salgueiro, porque a pessoa que eu estava aguardando estava na sala de cirurgia, fazendo cirurgias de braço quebrado, de perna quebrada, de urgência, e eu observei o traquejo da coisa. Tem coisa errada? Tem. Mas muitas vezes não passa pelos médicos, muitas vezes não passa pelo diretor do hospital. É as pessoas que estão na frente abusado, porque está escrevendo a todo passo, fazendo ficha e termina se angustiando, se abusando com as pessoas. Que precisa a gente estar observando isso? Precisa que a gente está lá, pouco ou muito, tendo salário, a gente tem obrigação de atender o povo bem. Se não quer trabalhar, então não vá lá. Então, se está lá, é para atender bem. Se o doente vai até aquele ambiente de ser consultado, ser feita uma cirurgia, ele precisa do carinho de quem está lá para receber. Eu concordo quando se diz o que está errado, está errado. Agora, nesse momento, é triste, mas eu tenho que dizer, tudo aparece. Aí eu gostaria de parabenizar o vereador Auremar, quando ele tratou aqui o assunto do milho. Não achei correto, vereador. O milho, o povo de Salgueiro não pode buscar milho lá em Petrolina, não. Houve o problema da Conab, da Conab e também da greve dos caminhoneiros, mas eu tenho certeza, pelo compromisso que tem em Salgueiro, esse milho não vai ficar em Petrolina, ele vem. É só ter mais um pouco de paciência que ele chega na nossa cidade. Como também, vereador Auremar, eu observando a estrada do Pau-Ferro, foi feito um trabalho aqui no corredor, o vereador Eugênio Bezerra, eu tenho certeza que vai fazer, dizer se eu estou falando ou não a verdade. Há poucos dias foi feito um trabalho colocando material e hoje a gente passa lá, vereador, se eu tiver errado, Vossa Excelência pode dizer, já está a mesma trepidação. O que realmente necessita de fazer um asfalto como Conceição das Crioulas agora vai ganhar, se Deus quiser. Faz a estrada, parece que a ventania tira a poeira e não estanta a estrada, mas todas as estradas rurais, esse ano, ruim ou bom, já foi passado a patroa. Pois não, vereador? Olha, vereadora, realmente foi o material que foi colocado naquela estrada muito bom. Agora, só que aquela estrada está sendo transitada pelas aqueles caçambões das firmas que estão lá no serviço da transposição. E aqueles tamanho de carro é que ele pega o material, pode olhar que o material ficou todo jogado para as laterais da estrada. E é por essa razão que aquelas mesmas costelas de vaca continuam. Ali só se fizer um revestimento alto, com uma média de uns 50 centímetros de altura, e fazer utilizando rolo compressor, pipa para molhar, essas coisas todas. Um serviço bem feito, quer dizer, com mais capricho. Então, do contrário, agora o certo mesmo, que é que a gente sabe que aquela estrada está dentro de uma programação de um asfaltamento até lá no Mulungu. Quer dizer, depois estender, como realmente agora vai ser asfaltada a estrada de Conceição das Crioulas, então que se estenda realmente também para a estrada do Pau-Ferro. Com certeza, é uma estrada muito movimentada, não só até o Pau-Ferro, vereador Bill Benício, mas ligando do Castelinho até o Mães, não é isso, vereador Eugênio Bezerra? Quero aproveitar, vereador Bill Benício, para lhe parabenizar pelo dia 14, o seu aniversário, que mais um aninho de vida e de muita experiência e de muita amizade, como também parabenizar a colega Nelly, que faz parte dessa casa. Obrigado, vereadora. Pois não, vereador? Eu queria que essa questão lá do asfalto, do 17 a Conceição das Crioulas, que não fosse mais uma daquelas que só aparece época de política. Me perdoe até falar isso, porque há 4 anos atrás aconteceu a mesma topografia, fizeram a mesma topografia há 4 anos atrás, mais ou menos por essa época. A coisa que eu mais quero é o asfalto dali. Eu sempre tenho cobrado disso, você sabe disso, que em Conceição, quando eu estive lá, em algumas reuniões eu cobrei isso aí. Mas tomara que não seja mais um.
Espero que não, né? Eu agradeço pela parte, Vossa Excelência, é certo, né, em sua fala, vereador. Agora eu quero dizer que o governo que aí está, o governo de Pernambuco, não são pessoas que vêm à praça pública dizer que vai fazer e deixa para lá. Eu sei, como também, você tem razão, que há algum tempo em Conceição das Crioulas, os políticos diziam que iam colocar água em Conceição, e quem colocou água em Conceição foi o governo Lula, o governo Eduardo e a ex-prefeita Cleusa Pereira com o atual prefeito Marcones. Então esse povo aí, a licitação já foi feita, está em recurso. Se Deus quiser, é um sonho de todos que moram na região de Conceição, irá ser concluído. Quero também parabenizar, Bio Benício, um grande amigo nosso da comunidade de Santana, seu Lu, que fez 91 anos domingo. Eu não poderia deixar de lembrar desta grande figura, que é muito importante para todos nós. Como também, vereador Oremar, parabenizar a todos do 2º Distrito pelas festividades e pela recepção que nos teve no dia 14, nas festividades. E quero desejar a todos os companheiros vereadores, a todos os internautas, a toda a população salgueirense da cidade e do campo, um bom final de semana e que Deus esteja no coração de cada um. Muito obrigado. Quero convidar o nobre companheiro vereador Eugênio Bezerra para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Márcio Nemédio, primeiro secretário, vereador Antônio Pires, vereadores Augusto Matias, Auremar, Severino Cavalcante, Fátima Carvalho, Edinaldo Barros, senhores presentes aqui nesta casa, eu inicio o meu pronunciamento questionando o atendimento ao Sistema Único de Saúde. As pessoas ainda, por falta de conhecimento, se dizem que o atendimento ele é gratuito. Ele é pago pelo bolso do contribuinte. Nós pagamos para que possamos ter essa assistência. O governo federal faz o repasse para os estados para os municípios, e temos sim assistência e com precariedade. Foi frisado aqui em alguns pronunciamentos da precariedade do atendimento na assistência da saúde, e é fato verídico. Mas os governantes, eles têm uma preocupação com a saúde pública. Isso é notório, é perceptível. Agora, o que é mais notório e perceptível é que as pessoas que têm a responsabilidade pelo atendimento são incompetentes e irresponsáveis, e digo assim, a maioria deles. E aí ninguém poderá provar o contrário, porque cada um que quiser que o acompanhe. O nosso vereador ali, ele foi repreendido por uma questão de não acompanhar, mas possivelmente, companheiros e companheiras, se nós fizermos um acompanhamento, nós somos taxados como pessoas que querem se aparecer. Nós somos taxados como pessoas que estamos ali, que não temos competência para estar acompanhando o paciente, quando na verdade temos essa obrigação. Mas... Me permita uma parte, vereador? Pois não, vereador, que seja bem sucinto. Olha, mesmo o seguinte, mesmo que a gente, como vereador, seja taxado dessa maneira por alguém, mas é um dever nosso e obrigação e direito que a Constituição nos garante. Então a gente faz de peito erguido sem dar satisfação a ninguém. Muito obrigado. Mas eu só estou dizendo, companheiro vereador, que o sistema está funcionando assim. Eu não estou dizendo que o vereador, a vereadora deixe de fazer o acompanhamento, porque eu acompanho. Tá certo? Em detrimento da defesa desse pessoal, eu contesto qualquer atitude de qualquer funcionário, seja ele quem for. Isso presente. Não é ausente, como pessoas gostam de fazer ou falarem
fazer falatórios denegrindo, desfazendo, diminuindo as pessoas. Eu não tenho esse papel, eu não tenho essa postura para tal. Então eu sou uma pessoa muito direta. Então eu estou dizendo que o sistema de saúde único não é gratuito, nós pagamos para ter esse direito. Agora é um direito que nós temos que ter paciência. Mas nós temos que ter uma paciência forçada, não é porque queremos ter paciência, não. É porque eu conheço, Maria de Fátima Carvalho, pessoas que realmente têm a maior dificuldade do mundo para marcar exames. Aí diz assim, não, mas agora é muito fácil. Através de telefone, não sei o que e tal, o sistema automático aí, sei lá como é que vocês dizem aí. Mas é complicado ainda para o nosso povo. Então nós temos que procurar minimizar essa situação o mais rápido possível, porque isso se faz necessário. O ser humano ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser respeitado pelo poder público, porque o poder público ele já diz na Constituição que o poder emana do povo. Então o povo é quem manda. Nós aqui somos meramente pessoas que temos um ordenamento de fazer a nossa prática de uma política voltada em prol do povo. Nós não temos desvio de conduta para inventar e para criar, não. Nós temos todo o nosso conteúdo dentro da lei, daquilo que é de nossa responsabilidade e de responsabilidade de todos. Eu quero aproveitar a oportunidade, dizer à minha companheira Maria de Fátima, quando disse que todas as estradas passaram máquinas. E aí eu sei que a senhora é uma pessoa muito atuante, visita muito a nossa região, mas tem ainda muitas estradas, companheira, que já faz mais de 10 anos que foi passada uma máquina. Ainda ontem eu transitei por uma, que quase que não conseguia transitar, e que a estrada, as pessoas disseram que já faz mais de 15 anos que uma máquina por lá passou. A senhora está correta, porque quando a senhora passou, realmente a senhora, mas tem alguns lugares. Você poderia dizer qual é essa localidade? Não, eu não quero dizer agora, porque eu vou fazer um documento, solicitando para que o município, tenha essa responsabilidade, de passar a máquina, porque lá precisa também, porque tem movimento de pessoas e veículos. Ok. Aqui se encontra um projeto do Poder Executivo, projeto 016/2012, que dispõe sobre a proibição de entrada e circulação de pessoas estranhas no ambiente escolar. Perfeito. Isso até garante mais aos nossos estudantes, aos nossos educadores, uma segurança. Mas, antes disso aqui, desse projeto, nós deveríamos ter um projeto para a criação de cargos. Porque nós temos, Maria de Fátima, os demais vereadores e vereadora, pessoas para atender. Em todas as escolas tem uma pessoa exclusivamente para atender. Não é tirar aquela pessoa que já tem as suas atividades, tá certo? E acumular atividade a esta pessoa. Nós temos que criar cargos. Isso é natural, é constitucional. Então, pessoa que fica exclusivamente para esse atendimento às pessoas. Porque não pode uma pessoa já ter uma atividade na escola, aí vamos atribuir outra atividade a essa pessoa, acumulação de cargos. Então isso vai causar problemas. Então antes disso, que um projeto também para ter segurança nas escolas, para dar suporte a essas pessoas. Porque muita gente, por questão de desconhecimento da lei e dos seus direitos e deveres, vai querer forçar a entrada nas escolas. Quando uma vez que essa lei proíbe, quando ela não entrar com um crachá, como aqui diz na lei. Então quer dizer, pode provocar um atrito entre pessoas e funcionários, que essas pessoas raramente estranhas, são pessoas que são pais de aluno, mãe de aluno, entre outras pessoas que alguma coisa tem a ver com a escola, Então era só isso, um ponto que eu queria frisar sobre esse projeto, que até uma emenda poderia ser feita. Questionando o sindicato, a gente sabe que tem um conselho, o Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável. Esse conselho ele é composto por presidente de associações, Câmara de Vereadores, Prefeitura, entre outros órgãos públicos, onde tem Câmara de Vereador, onde tem a igreja. Então, todas as instituições tirado 2 membros, um titular e um suplente,
para instituir esse conselho. E aqui eu ouvi que parece que há algumas pessoas que estão tendo desvio de conduta, não é? E esse conselho não pode permitir. No momento aqui na Câmara de Vereadores, o titular é a vereadora Maria de Fátima, eu sou suplente. Eu não acredito que a nossa vereadora, a nossa representante, ela permita que isso aconteça. Se ela tem conhecimento, eu acredito que ela não tenta, ela obriga que sejam tomadas as providências. Assim como os demais, são várias associações que têm seus representantes neste conselho, que não pode permitir algo de estranho, o que eu vi nesta casa, que está acontecendo. Então nós temos que propiciar esse conselho, um conselho ético, um conselho que propicia o bem-estar ao homem do campo, a melhoria ao homem do campo, como também as buscas e fazer o dividendo daquilo que recebe o homem do campo, para que não fiquem alguns desamparados e que todos tenham o mesmo direito. Eu acho que isso é a eficácia, Maria de Fátima e todos os vereadores e vereadoras, do conselho, né? Então, eu não quero desacreditar, mas quero dizer que as providências terão que serem tomadas. Se Vossa Excelência me permite, é só em questão de esclarecimento. Vossas Excelências, a vereadora Maria de Fátima, começou este ano no Conselho. Nós fomos fundadoras do Conselho de Desenvolvimento Sustentável no município de Salgueiro. Então, é uma sequência de injustiças que acontecem. Pode ser que agora mude, porque mudou a coordenação. Pelo menos foi o que eu soube, que agora é o Nezinho, né, lá Dezinho, lá do... Mas a anterior. O que a gente está dizendo, vocês são neófitos na questão do conselho. Eu já sou militante de quase 20 anos ali naquele conselho, e a gente sabe, porque já teve momento que a gente juntou o grupo de mulher e filmou as reuniões para que fosse aprovado um projeto da gente na década de 90. Então, é isso, a reunião foi lá na faculdade nessa época. Então, o que a gente está dizendo e vai continuar essa luta é exatamente porque tem as pessoas e, inclusive, uma boa parte dos agricultores que estão lá tinha medo até de questionar a presidência ou a coordenadora. Por quê? Teve um projeto que o Conselho, o Sindicato do Trabalhador Rural, inclusive da Cozinha Comunitária, do PAA, foi para lá e ela nem colocou em votação. Então, nós temos, quando a gente fala aqui nesta Câmara, nós temos todo um processo documental para, assim, provar. Então, Fátima Carvalho está há pouco mais de não sei nem se está com 5 meses que está lá. Então, a gente tem como esclarecer e como provar o que se diz aqui. Muito obrigado. Eu agradeço pelo reconhecimento da vereadora, pela lisura do Conselho. O Conselho, eu acho que ele é algo instituído e que há de ser reconhecido por todos. Eu quero, Maria de Fátima, até gostaria de lhe dar o tempo, mas já deram uma buzinada ali, e outra oportunidade, Vossa Excelência poderá esclarecer melhor a sua vontade e o seu desejo. Quero aqui parabenizar o vereador Márcio Nemédio, né, por este requerimento, né, lá do assentamento Monte Alegre. Aquilo ali faz muito tempo, vereador. Inclusive já entrei com requerimento. Tem muito a ver com o INCRA. E uma incompetência tremenda de quem construiu aquela obra. Uma incompetência. E não tem ninguém para fiscalizar. Inclusive o sindicato também tem responsabilidade para rever a situação. E aí a gente fica imaginando como é que nós temos os gestores públicos, o dinheiro é público e fica sendo utilizado por pessoas pelo seu bel prazer, da forma como quer. Isso nós temos que ignorar, temos que repudiar, porque as pessoas pobres ainda sofrem e sofrem muito, e nós vereadores e vereadoras temos um compromisso. Vamos defender esse povo. Muito obrigado. Quero convidar o nobre vereador Antônio Pires para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa,
nome dos meus colegas, os edis aqui presentes, funcionários desta casa e os demais visitantes, em nome do meu amigo Antônio, minha senhora e meus senhores, de imediato aos ouvintes da Rádio Asa Branca e os internautas, quero dizer, Fátima Carvalho, depois de um bom tempo, já que a pronúncia aqui era SUS, plano de saúde e tudo mais, hoje já se encontra na minha residência, meu irmão. É muito lento a recuperação dele, mas já é uma vitória, entendeu? Está aqui em Salgueiro, na minha residência. Mas, infelizmente, senhores e minhas senhoras, Fátima Carvalho, meu papel, sou vereador de oposição, sou vereador muito cobrado nessa área e, felizmente, é meu papel, às vezes, escutar e relatar o que se passa. Agora, de imediato, nobre vereadora, a senhora citou uma frase e o papel desses governos, desde o município ao governo federal, claro, é evidente que eu não vou falar de todos, mas teve um que cometeu uma falha muito grande, nobre vereadora. E aqui Paulo Afonso, que sempre passa nessa estrada, e passava, não vai me deixar mentir. Na era Dr. Arraes, que disputou com Jaba Vasconcelos, aquela estrada do Cedro, eu vi as máquinas do governo do estado ou da empresa colocado lá na estrada para se fazer aquela PE. E após, e era num período político, como sempre se toca aqui, sempre se fala, e essas máquinas foram todas retiradas e não foi feito o compromisso que a Arraes tinha feito com aquele povo do Cedro. Então isso aqui eu digo, estou numa tribuna, e quem andava para o Cedro, quem andava para Juazeiro, Jardim, é ciente e consciente que várias máquinas estavam lá, presta a construir aquela estrada, e quem fez a estrada, nobre vereadora, foi o nosso governador, Jaba Vasconcelos. Pois não, nobre vereadora. Eu agradeço a parte, vereador. A ordem de serviço foi dado na gestão Miguel Arraes, e eu quero lhe dizer, o vereador Paulo Afonso pode explicar melhor, geralmente em final de gestão, há sempre uns entraves que nunca se dá para sair, mas a ordem e o dinheiro da obra ficou da gestão de Dr. Arraes. Mas, nobre vereadora, as máquinas já se achavam no local. Eu só quero alertar para a senhora que era uma obra eleitoreira. Então, o que o vereador Auremar talvez não soube se expressar é que, mais uma vez, Auremar, vai ser uma obra eleitoreira. É essa que sai o asfalto de Conceição. Porque não é possível, são vários e vários anos, são 20 anos que nós convivemos com a política daqui, e desde essa época eu não vou acusar governo A e governo B, para mim todos são iguais, entendeu? Que não faz aquela estrada, porque, olha, como o vereador Eugênio Bezerra falou, eu tive próxima ali a Jiboia, tem local que tem 10 anos que não se passou uma máquina. Então não tem como o cara vir à tribuna e dizer que todos os anos são feitas as estradas. Pode ter sido feita as estradas principais desse município, mas a realidade é essa. Inclusive, Auremar, nossos sonhos, você sabe que acabou naquelas estradas. O meu ainda conseguiu chegar lá, o seu não conseguiu, o meu de volta foi que acabou, porque a trepidação ali queimou modo, queimou fone, queimou tudo, e é a realidade, Fátima Carvalho. Eu sei que você está aí chateada, mas é a realidade. As estradas de Salgueiro, aquela que foi feita por Pauferro, você sabe que foi feita, mas foi mal feita. Inclusive eu passei com o vereador Eugênio, lá que nós vamos visitar uma pessoa lá no Pauferro, e mostrei vários fatores que nem sequer a máquina passou, entendeu? Não teve lugar que passou, mas teve outros que não passaram. Vossa Excelência sabe que nem Conceição,
nós estávamos num debate lá da associação de alguma coisa, e várias pessoas cobraram que a máquina, numa rodagem, passava em vários setores, e na mesma estrada, em vários setores, não passava a máquina. Então é a realidade. Ou é uma ordem que vem de cima, ou é o tratorista que não está nem aí para a rodagem. Eu aqui não vou culpar se é o tratorista ou se é o mandante. Entendeu? Agora que na mesma estrada ele não passa 100%. Pode ser culpa, eu não vou culpar o tratorista, eu vou culpar quem está acompanhando a máquina. Porque é a obrigação dele mandar fazer a estrada direito. Porque ali o dinheiro é público, a máquina é pública e o funcionário é pago com dinheiro público. Então, meu senhor, nós temos que estar alerta e atento, e não só é no nosso governo, que às vezes é para começar uma obra e não começa. Nós sabemos que a transposição não é a realidade. A transposição não vai sair nunca. A ferrovia sim, mas a transposição não sai nunca. Porque nem a passo de tartaruga, atualmente, essas empresas estão. Porque quando estão a passo de tartaruga, realmente já é alguma coisa. A gente só escuta, não, que não sei o que empresa tal, que não vai começar. São 6 meses. Então é mais uma obra eleitoreira que saiu desde o Ministério de A, Ministério B, Ministério C. E eu quero que prove o contrário do que eu estou dizendo, porque eu estive agora na cidade de Aurora, a mais ou menos 200 quilômetros daqui, até a ferrovia, que eu tenho certeza que sai, nesse percurso, tem mais ou menos 100 quilômetros, e é só passar as máquinas. Só passar as máquinas para que um dia reabra a estrada. Pois não, novo vereador. Quando eu falei a questão do asfalto, seria mais uma obra que está dizendo que vai se iniciar agora, essa época de política, porque há 10 anos atrás, se eu não me engano, o ministro Humberto Costa, quando era o ministro da Saúde, esteve lá prometendo essa estrada, dizendo que ia se fazer naqueles poucos dias. Isso já se passaram, se não me engano, 10 ou 12 anos, não me lembro. Essa questão do asfalto e também de uma barragem que o pessoal tanto luta, tem uns 30 anos ou mais, que pede essa barragem lá no Poço da Pedra, que há 2 anos atrás teve os políticos lá prometendo, garantindo que a obra já estava em papel e até hoje não saiu, vereador. A própria vereadora é testemunha que essa obra saiu através realmente de Humberto Costa, mas ficou vários anos parado por serviço mal feito. Nós, vereadores, alguns dos vereadores, saíram desde Conceição, vereador, até o Riacho Pequeno, fiscalizando essa obra, que nós reunimos com os vereadores de Belém, fizemos o possível e o impossível para que hoje, pois não, vereadora. Eu agradeço, vereador. Nós fiscalizamos a obra porque alguém chegou aqui numa reunião da Câmara e disse que não tinha água no devido percurso. Em todas as casas que a gente chegou, eu acho que Vossa Excelência lembra que a gente encontrou. Está lembrado disso? Com certeza. Muito obrigado, vereador. Tranquilo. Mas tivemos que cobrar do governo. Vereador, falando da questão dessa água de concessão das crioulas, tem um problema grave que está para acontecer. Eu estive em Belém semana passada e alguns moradores de lá conversando, eles vão cortar a água que vai para a concessão das crioulas, enquanto o governo do estado não fizer um reservatório para a concessão das crioulas. Lá só tem um único reservatório dentro da cidade de Riacho Pequeno, abastecendo Riacho Pequeno e abastecendo Conceição das Crioulas. E os moradores de Riacho Pequeno, está faltando água para eles, e eles estão querendo fazer uma rebelião lá e tirar o reservatório, que é o único para abastecer Conceição e Riacho Pequeno. Tem que ser feito outro abastecimento, outro reservatório. Foi assim, eu estive lá Tá usando, né? Tá certo. Na verdade foi feita uma ampliação na cidade de Belém, nova vereadora, para levar água para a Conceição. Não foi na cidade de Riacho Pequeno, no povoado de Riacho Pequeno. Foi feita uma ampliação na cidade de Belém que daria para que esta água chegasse à Conceição. Infelizmente, o governo que é um governo só, ou a Compesa, que é uma Compesa só, não deu assistência suficiente ao povoado de Riacho Pequeno. Infelizmente, talvez o povo de Conceição
vão pagar uma conta sem dever. Pois não, nobre vereador. Essa água de Conceição das Crioulas, quem quiser hoje passar lá, que sempre estou presente, o pessoal sempre cobra que passa de 20 dias sem chegar água até Conceição. Soltaram a água agora, nessa época festiva, porque eu não sei, acho que porque eles ficaram com vergonha de chegar nessa época festiva, com muita gente hoje, os políticos que estão presentes, e dizer que tem água hoje nas torneiras. Mas falta de 20 dias sem ter água nas torneiras de Conceição. Pode, quem quiser fazer a pesquisa, que eu estou dizendo não é mentira não. Na verdade, colega vereador, estive lá em assentamento, no Paulo, em alguns lugares, realmente existe muita cobrança, né? Inclusive, Fátima, ali próximo à Jiboia, na casa do seu Simão, 90% daqueles eleitores que era de Salgueiro, hoje se encontram na cidade de Belém, por falta de assistência médica, por falta disso, daquilo outro. Mas nem tudo está perdido, nós estamos aqui para cobrar. Cobrei bastante, vereadora, as casas ali por trás da Givel, e eu fui sabedor que recomeçaram aquelas casas. Então eu não venho aqui só para dizer o que está errado. Eu venho aqui também para cobrar, e o que quando começar a fazer o que é certo, venham a essa tribuna e tenham a honra de dizer que começaram. Então é muito bom. Agora, novo vereador, novo presidente, senhores que me assistem, o cara dizer aqui na tribuna que hoje está marcando consulta por computador. Nós sabemos pessoalmente, nós indo ao hospital, e não falar em Salgueiro não, em termos de Brasil, nós brigando, inclusive o que aconteceu recente no Rio de Janeiro, o cidadão quebrou o hospital para que fosse atendido. Imagine, em pleno Brasil, onde a lei funciona 24 horas por dia, acaba de dizer numa tribuna aqui que marcam uma consulta por computador e ser atendido. Isso é uma piada. Quero convidar o novo vereador Paulo Afonso para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, caros pares, mesa diretora, munícipes aqui presentes, eu queria ir direto ao assunto. Ouvindo o pronunciamento aqui do vereador Auremar, ele dizia que Conceição das Crioulas passa de 20 dias sem ter água. Eu já quero dizer justamente o contrário. Conceição das Crioulas gastaram 2.700.000 reais e passaram 5 anos sem chegar água nas torneiras. Depois desse poder legislativo aprovar um crédito especial de mais de 300.000 reais e fazermos cobranças, fazermos manifestações, fizeram um aditivo e ficou funcionando precariamente. E passou um período agora, mais de 3 meses, sem chegar água nas torneiras, e esses 3 meses chegaram as contas d'água todos os meses. E foi feita uma manifestação daquela comunidade, eu estava presente na Compesa e relacionei as contas d'água e fui pessoalmente ao Ministério Público, ao promotor João Paulo, e pedi as providências cabíveis, mostrando que muitas pessoas estavam inadimplentes, porque quando deixa de pagar a conta d'água, automaticamente ele vai para o SPC. E o que o promotor me respondeu é que aquelas pessoas ainda poderiam entrar com ação de danos morais contra a Compesa, porque estavam cobrando a água indevidamente e estavam sendo penalizados pela inadimplência que não existia. Então nós encaminhamos ao Ministério Público e vou cobrar do Ministério Público. Nós não cumprimos as leis. Agora mesmo os carros de som não estão parados, nós não estamos cumprindo a determinação judicial.
Então eu quero também cobrar do Ministério Público que seja tomadas as providências cabíveis em relação ao caso de Conceição, que eu encaminhei, que eu entreguei os documentos comprobatório, mostrando que passaram 3 meses sem chegar o líquido precioso na comuna, no povoado de Conceição, mostrando que um reservatório com capacidade de 50 mil litros lá existente, que ainda foi construído na minha administração, que o abastecimento simplificado era da barragem mãe de lá, foi desativado, e que as contas, o processo está sob júdice e a comunidade continua sendo penalizada. Então eu quero cobrar, senhor promotor público João Paulo, a quem eu deixei a documentação em mãos, o resultado dessa nossa reivindicação e da reivindicação da população de Conceição das Crioulas. Nós sabemos, muitas vezes culpam que a empresa que executou o serviço de Conceição fez um serviço mal feito. Eu não culpo a empresa, porque a empresa é uma empresa altamente qualificada, que é a Imobiliária Rocha. Eu culpo quem elaborou o projeto, porque a empresa executa os serviços através do boletim de quantidade, os editais que são publicados com o boletim de quantidade. E a empresa cumpriu o boletim de quantidade. Agora, houve um erro grave na elaboração do projeto, que hoje o investimento de 2.700.000, há mais de 5 anos, não tem o retorno social desejado. Então, é importante que seja reavaliado, refeito o projeto, e que neste projeto eu quero sugerir não apenas a construção de reservatório elevado, mas que seja feito um aditivo para que a água chegue regularmente e que seja também estendida a outras comunidades, como por exemplo do Anil, estendendo-se à comunidade de Canoa. Porque nós sabemos que na Canoa os poços, como estávamos citando aqui, é importante como paliativo, mas o teor de alcalinidade é elevado e o volume de água produzida é insuficiente para suprir a demanda dos munícipes daquela região. Então nós temos que nos unirmos para que quando for corrigir esse processo, seja feito um aditivo para chegar água também em outras comunidades. E eu estou enfocando a Canoa porque conheço de perto os problemas e as necessidades prementes daquela comuna. Então era isso que eu queria dizer em relação ao distrito de Conceição. Agora queria também fazer uma retrospectiva, revivendo o passado. Há 2 anos atrás, quando eu coloquei o carro de som na rua, mostrando a previsão do que ia acontecer em Salgueiro, com o volume de obras existentes no governo federal, eu fui chamado até de Antônio Nelson. Ele está igual a Antônio Nelson, está ficando doido. E na realidade, eu não estava ficando doido. Eu estava certo, Antônio Pires. Porque foi previsto 3 bilhões para a transposição. Gastaram 9 bilhões. Está público e notório o desperdício do dinheiro público, a interrupção da obra e o sistema de corrupção implantado nesse país. E a obra deu um prejuízo imenso a Salgueiro. No momento em que o dinheiro circulava, gerou os empregos temporários. E hoje nós estamos com mais de 10 mil pessoas desempregadas, o distrito industrial não veio, a plataforma do desenvolvimento não veio, os investidores não vieram para a nossa terra, porque não tem a infraestrutura, o líquido precioso para o consumo humano e para o consumo industrial. Então foi prejuízo para a população. Hoje as pessoas que moram nos bairros periféricos estão com suas contas d'água atrasadas, contas de energia, o abastecimento deficitário. Salgueiro tem mais de 20 mil lotes, e a parte imobiliária que foi aquecida, teve loteamentos que foram vendidos em tempo recorde. Aí cadê a água para a construção civil? Está aí a Caixa Econômica para atender a classe trabalhadora. E não existe. O déficit habitacional atinge o patamar de mais de 80% para um trabalhador, para a classe proletária.
e gerou também um colapso na construção civil, na questão da geração de emprego. Então, quando eu dizia, me chamaram de Antônio Nelson. Hoje estão dizendo que Paulo Afonso está certo, estava certo. O que nós observamos hoje, o déficit habitacional, Serrita com mais de 1.000 casas das duas gestões, e aqui com mais de 50 casas ali no Novo Horizonte inacabadas. Ficam ocupando empresa de A e B. As empresas não têm culpa. As empresas não têm culpa, porque o órgão fiscalizador é a prefeitura. Quando ele está praticando um erro, a culpa dos buracos da rua é da Augusto Ceboso. Não. Se Augusto Ceboso começou a arrombar os calçamentos afundados, não colocaram o cimento, por que não destratar o contrato, fazer um novo processo de licitação e colocar empresas idôneas para executar o serviço? Subentende-se que esta empresa que recebeu dos cofres do Estado 31 milhões e que as obras não foram concluídas, que o açude velho continua um foco de doença endêmica, que o açude novo continua um poço de doença endêmica e foco de muriçoca. Significa, se alguém não toma as providências cabíveis, é porque é conivente com a situação. Então hoje o que nós observamos de Salgueiro, começou agora o processo de depressão, Antônio Pires. Estive conversando com o ex-senador, com o Sérgio Guerra, o ex-governador Roberto Magalhães, conversando com o deputado federal. Eu digo, me diga uma radiografia. Por que é seu interesse pela plataforma, pelo aeroporto? É porque você tem um condomínio naquela imediação? Eu digo, também. Mas o meu interesse não é próprio. O meu interesse é em comum com a comunidade de Salgueiro, porque havendo a implantação da plataforma, vai atrair o capitalista e vai gerar um imposto e a divisa do imposto de circulação de mercadoria, do ISS, e o principal, que é a geração de empregos para o nosso povo. Hoje é incomum. Hoje não existe oposição em torno desta obra. Existe uma unanimidade. Agora é preciso que seja esclarecida à população o que está acontecendo. Porque publicam a terra de respeito. Quem respeita, fazendo um quadro comparativo como se fosse a administração anterior. E falta de respeito é isso. Nós vemos a enchente de dinheiro do governo federal. Nós vemos um orçamento de 105 milhões. Nós vemos obras de 3 bilhões, 9 bilhões. E as obras principais, que seria o saneamento básico, água e esgoto, que seria o combate ao déficit habitacional para a classe proletária, e que seria a geração de emprego, essas 4 obras estão engessadas, e o nosso povo na masmorra do desencanto, a nossa periferia sem água, e o povo desempregado, clamando por emprego atrás dos políticos. Então, esse era um desabafo que eu queria fazer. E mostrar para todos que Paulo Afonso é Paulo Afonso, não é Antônio Nelson. E que Paulo Afonso estava certo. Não havendo mais oradores, passamos a dar cumprimento à pauta de acordo com o artigo 69, seguinte o regimento interno. Proceder a discussão e votação regimental em segundo turno. Projeto de lei número 13, 2012, origem do Poder Executivo, ementa, dispõe sobre o sistema de transporte no âmbito do município de Salgueiro e das outras providências. Em votação em segundo turno, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14, 2012, origem do Poder Executivo, ementa, autoriza ao município de Salgueiro a doar o imóvel que adiante indica e das outras providências. Em votação em segundo turno, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Apresenta e encaminha as comissões técnicas permanentes de Justiça e Redação de Lei, projeto de lei número 16, 2012, origem do Poder Executivo, ementa, dispõe sobre a proibição da entrada e circulação de pessoas alheias no âmbito escolar, nas instituições de ensino, sem acompanhamento de funcionário, identificação e das outras providências. Senhor presidente, vai encaminhar as comissões ou nós vamos votar hoje, que é um projeto simples.
Encaminhar as comissões, novo vereador Vai Severino. encaminhar, certo. Requerimento número 112, 2012. Autoria do vereador Paulo Afonso. Assunto: solicita ao excelentíssimo, ao ilustre senhor gerente da CELP local, no sentido que seja incluído no plano universalização e expansão da rede elétrica, uma vez que se trata da ruralista de baixa renda. Em discussão? Tem não. Ruralista, deve ser todas as comunidades. Não, se não tem, sugiro. Então sugiro a Vossa Excelência que Retire conserte e para a semana você entra retire com na ela. próxima reunião. Porque aí Eu vou pedir deixou o a segundo desejar. secretário para fazer a Muito leitura dos obrigada. dois requerimentos. Exatamente. Lê os dois e bota em votação. Faço a leitura dos requerimentos de autoria do vereador Márcio Nemédio. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Dr. Marconi Libório de Sá e a secretária de Agricultura Municipal para colocar 5 anéis de poço dos coqueiros no sítio Canoa, inclusive uma bomba e uma caixa d'água de 5.000 litros. Mais outro requerimento do vereador Márcio Nemédio, requerimento número 14/2012, autor do vereador Márcio Nemédio. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Dr. Marcondes Libório de Sá, no sentido de interceder perante a Compesa e CELP para que sejam concluídas as instalações das redes hidráulicas e elétricas do assentamento Monte Alegre neste município. Colocar os dois requerimentos em discussão. Só tem uma situação aí, nesse requerimento 114, o processo não seria, como foi dito aí por alguns vereadores, o processo do assentamento do Monte Alegre não seria uma atribuição do governo municipal, e sim uma atribuição do governo federal. Considerando que a gente hoje, logo após esta reunião, nós vamos à Serra Talhada, já com o processo desta área, para levar ao coordenador do INCRA, que há pouco telefonou, antes de começar a reunião, que estaria hoje em Serra Talhada, para conversar sobre esse assentamento. Inclusive, vai um representante de lá para fazer o trabalho junto ao Dr. Demétrio. Então, mesmo assim, nós somos favoráveis, até porque é a quem está sendo dirigido, porque o documento até já está pronto aqui para a gente levar. Mas, podemos ir, com certeza, está aqui o documento já pronto para ser entregue, inclusive até sem o número que chega lá que a gente vai colocar, porque é competência do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, de uma vez que recursos vieram e a gente tem que saber para onde foram esses recursos e quem é que está administrando esse processo. Muito obrigada. Ainda em discussão os dois requerimentos do vereador Márcio Nemédio, do requerimento 113 e 114. Em votação. Quem discordar, levanta. Quem não discordar, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assunto a tratar, nem matéria a deliberar, agradeço a presença de todos e ao tempo que convido para a próxima reunião que se realizará no dia 23 de agosto de 2012, próxima quinta-feira, e declaro encerrada a sessão sob as bênçãos de Deus.